Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos lá para mais uma aula gravada. Nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui de História do Cristianismo. Lembrando que é um curso básico de teologia, onde nós estamos vendo aqui, de forma resumida, a história da igreja. Então, obviamente que nós estamos focando naqueles pontos que são mais fundamentais. Isso não te dispensa de boas leituras, de livros interessantes na área, né, da história da igreja, tem coleções maravilhosas, interessantes, ilustradas, inclusive, né, que você pode adquirir, tem a apostila que você precisa ler, tem algumas séries interessantes também no YouTube, que você pode pode ver documentários, você pode ter aí acesso a uma série de conteúdos relevantes e sérios, né, que são produzidos aí, inclusive por brasileiros, né, pastores, historiadores evangélicos. Então, a gente tem aí muita coisa boa, tá bom? Então, aqui o que a gente está fazendo é um recorte do que eu entendo que é fundamental que todo líder, aquele que prega, aquele que ensina na igreja, ele precisa ter o conhecimento básico, né, da história do cristianismo. Afinal de contas, é a nossa fé, é a fé que pregamos, e nós precisamos saber, sim, como que os nossos precursores, aqueles que começaram, né, a proclamação do evangelho, agiram, atuaram. E é claro que a gente sabe que nessa trama toda existe a problemas seríssimos. Por quê? Porque a igreja é composta de seres humanos, sempre foi. Então, já em Jerusalém, no livro de Atos, por exemplo, você vai ver que a igreja tinha os seus perrengues, os seus percalços, né, as suas dificuldades. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, em Apocalipse, você vê ali 7 igrejas da Ásia Menor e você vai ver que também aquelas igrejas tinham os seus problemas internos, inclusive alguns dos quais são expostos ali pelo Senhor Jesus naquela revelação, mostrando como que haviam problemas intramuros, né? Ou seja, dentro dos muros da igreja. Então, amados, a gente precisa conhecer essas questões, tanto à luz da Bíblia, que já nos dá várias informações históricas. O livro de Atos é um livro histórico, né? E a gente tem, na sequência das cartas de Paulo, por exemplo, a gente vê as virtudes que a igreja tinha, o poder de Deus, a fidelidade dos irmãos, mas a gente também tem problemas sérios, sociais, políticos, questões que envolviam a liderança da igreja, e que os apóstolos sabiam disso, né? Então, a conversão, o novo nascimento, não é uma chancela, não é uma garantia de que nós não tenhamos problemas nessa instituição divina, mas que também é humana, chamada igreja, tá bom? Na nossa primeira aula online, na terça-feira, né, quem estava lá na aula, lembra que nós falamos um pouco sobre isso. Então, a igreja, ela tem uma pré-existência, eu não vou me repetir aqui, a aula está gravada. A gente sabe que há um plano de redenção dentro desse contexto da igreja. Falamos um pouco da fundação, falamos um pouco dos conceitos, né, de igreja militante, triunfante, saber essas diferenças. Falamos um pouco sobre o nascimento. Hoje, na aula gravada, que é mais curta, mais objetiva, eu quero falar um pouco sobre a igreja apostólica, né? Essa igreja que começa também a ser perseguida, tá bom? Então, minha gente, eu quero começar com essa frase impactante aqui, né, do John Grush, né? Ele vai dizer o seguinte: estes cristãos primitivos, ó, esses cristãos primitivos,
eram uma pequena minoria, frequentemente situada na periferia da vida pública, mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado. Era algo que tinha a ver com a transformação do mundo. Ele está falando dos primeiros cristãos, dos apóstolos, daqueles primeiros discípulos. Eles eram uma minoria, óbvio, comparado com a grandiosidade do Império Romano, era uma minoria. E essa minoria ficava situada não nos centros da vida pública, não estava no centro da política, da economia, né, das questões da sociedade, não. Estavam na periferia, estavam, né, tangenciando ali ao redor das coisas que estavam acontecendo. E é interessante que, mesmo assim, esses irmãos nossos, eles não tinham isso como algo privado. A missão não era algo privado, ou seja, não era de fórum íntimo, não era uma coisa que tinha que ficar só com eles. Ó, vamos guardar essa mensagem, né, que Jesus trouxe para nós. Não. Eles tinham convicção de que a mensagem recebida, ela tinha a ver com a transformação do mundo. Então, os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, quando o viram ressuscitado dentre os mortos, eles entenderam que aquela mensagem, ela não podia ficar restrita, ela não podia ficar ali no ambiente privado, ela precisava ser anunciada. E essa é uma das maiores encrencas que nós temos nos dias de hoje. Porque se você for perceber, esse é um dos motivos que leva as pessoas, às vezes, a odiar o cristianismo. Porque nós acreditamos que a mensagem que recebemos, ela é transformadora e ela precisa ser proclamada a todos. Por isso que a religião cristã, ela é proselitista, tá? Apesar desse termo ser pejorativo, Jesus usou esse termo às vezes para combater as práticas proselitistas dos fariseus, mas o que é uma religião proselitista? É uma religião que você quer ganhar pessoas, você quer convencer, e a gente sabe que é o Espírito Santo que faz isso, mas através da pregação nossa, você quer convencer pessoas de que elas estão indo para o inferno se elas não tiverem a Cristo. E isso, por si só, já é um problema. Porque a maioria das religiões, a grande maioria das religiões, as maiores, inclusive, elas não são proselitistas. As pessoas aderem a elas se quiserem ou não. Dificilmente você vai ver uma pessoa de outra religião batendo papo ali com um amigo e tentando convencê-lo de que a religião dele não é correta. Mas o poder da ressurreição, a ressurreição de Jesus, trouxe para os discípulos uma convicção óbvia. Se ele ressuscitou, se só ele ressuscitou e permaneceu vivo, me parece então que só aqueles que nele creem, Jesus, só aqueles que creem em Jesus, também terão condição de ter a vida eterna. Essa é a convicção cristã. Então, por isso que ela não fica na esfera privada. Por isso que ela não fica restrita ao templo, ao culto cristão. Mas a gente quer que tudo isso, né? A gente quer que tudo isso possa permear a vida. é, a gente quer que isso tudo possa permear a vida da sociedade como um todo. A gente quer que as pessoas creiam em Jesus, tá bom? Muito bem. Aqui, a gente tem um mapa, tá? Onde nós vamos pegar aqui uma parte, a gente tem aqui uma parte da... Só um minutinho, cadê as anotações aqui? Vou pegar minha caneta aqui. Agora você pode fazer anotações. Deu algum erro aqui, gente? Só um minutinho. Não está pegando.
Então, eu não estou conseguindo aqui usar a caneta, mas vamos lá. A gente tem aqui a Europa, eu acho que você deve estar vendo o mouse, né? Ásia e África. É interessante que já nesse primeiro momento da igreja, o evangelho se espalhou, alcançou, né, novos lugares, e a gente vai ver que já existia ali uma liderança que estava se posicionando já nesse primeiro e segundo século. Lembrando que até o ano 100, a gente tem o primeiro século. Então, do ano 1 ao ano 100, nós temos o primeiro século. Do ano 101 ao ano 200, nós temos o segundo século. Então, a gente já tem aqui figuras, né, como Clemente de Roma, o seu ministério ali em Roma, Inácio, em Antioquia da Síria, Hermas, tá? Em Roma, Barnabé de Alexandria, Papias, Policarpo. Por que eu estou falando desses nomes? Porque a gente precisa entender que depois da era apostólica, outros servos de Deus foram assumindo a liderança das igrejas, né? É claro, os apóstolos foram morrendo, até o ano 100, a gente vai ter ali 99, ano 100, né? O apóstolo João, que vai ser basicamente o último, né? Marte, vai morrer na ilha de Patmos, né? Preso na ilha de Patmos, de velhice. A, a partir daí, a gente vai ter uma liderança nova, já já pensando que esses irmãos, eles vão dar a sequência naquilo que eles aprenderam com os apóstolos. Então, a gente vai ver que esses irmãos, eles vão ser chamados depois de pais da igreja, né? Por quê? Porque boa parte da interpretação do Novo Testamento, ou seja, boa parte do que os apóstolos ensinaram, que está no Novo Testamento, foi interpretada, explicada, comentada pelos pais da igreja, né? Por esses irmãos. Então, a gente tem aqui, esse mapa aqui é o mapa das viagens missionárias de Paulo. Ele ficou com a resolução um pouco ruim aqui, gente. Eu acho que o meu computador ele acabou tendo alguma coisinha que eu não estou conseguindo identificar neste momento. Mas qualquer coisa, na aula ao vivo, na segunda, eu posso colocar um mapa com a resolução aqui um pouco melhor. Mas você pode pegar na sua Bíblia aí, em casa você deve ter, ó, você vai pegar aqueles mapinhas que aparecem, a maioria das Bíblias tem aqueles mapas que aparecem no final, e você vai ver as viagens missionárias de Paulo. A única diferença é que nesse mapa aqui, a gente tem as 4 viagens, né? Tem as 3 primeiras viagens que são maiores e tem aquela viagem mais solitária dele que ele vai para Roma. Então a gente percebe que os apóstolos eles plantaram igrejas e o apóstolo Paulo ele vai acabar tendo uma proeminência, né? Ele vai ter uma importância, uma relevância muito maior nesse cenário de plantação de igrejas. Ah, pastor, eu sempre fiquei curioso, né? Como é que as igrejas foram plantadas, né? Como é que o evangelho chegou em tantas cidades? Pois é, a gente vai ver que as viagens missionárias de Paulo, elas vão alcançar aqui, ó, toda essa região. Ó, gente, é o mesmo mapa, Europa, Ásia e África. Situou, aí aqui a gente vai ver Europa, né? Ásia e África, sendo alcançada por discípulos do Senhor nesse período, tá? Então, até o final do primeiro século, nós temos aqui 3 continentes, diga-se de passagem, eram os continentes conhecidos. O mundo antigo da época, o mundo antigo conhecido na época, né? Ou seja, o mundo antigo era basicamente isso aqui, gente. Não se tinha muita informação sobre outras partes do mundo. Então,
O mundo antigo é esse aí. Onde é que os discípulos querem chegar? Quando se fala aí de por todo o mundo, na cabeça de Jesus, claro, ele sabia que o mundo é muito mais amplo, né? Mas na cabeça dos discípulos, o mundo era isso aqui, que está no mapa, tá? Então, a gente vê que a igreja, ela vai alcançando novos lugares. E isso é resultado daquilo que a gente vê no livro de Atos. Então, aqui a gente está vendo aqui, ó, a igreja, ela ela foi crescendo, ela foi multiplicando o seu crescimento, né, vamos dizer assim, dessa maneira. Cadê, gente? Sumiu aqui completamente, oh Deus. Deixa eu sair, deixa eu tirar aqui a apresentação, vou parar rapidinho. Essa falha técnica que eu não estou conseguindo identificar o que é, gente, tá? Mas vamos lá. Mesmo sendo aula gravada, eu não vou poder editar, tá? Mas vamos lá. Então, a multidão dos que criam, ó, os primeiros discípulos, então, isso vai se tornando a multidão. Lembra lá de Atos, capítulo 2, do dia de Pentecostes, né? 3.000 almas, vidas foram alcançadas. Então, essa multidão que cria no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Muito bem. Então, é daqui que a gente vai ver que vai abrindo igrejas, plantando igrejas em outros lugares. Essa multidão ela vai crescer já no livro de Atos. Muito bem. Atos 6:7 vai dizer que a palavra de Deus, né? Então, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes já estava ali obedecendo à fé. Interessante que os sacerdotes, a maioria deles, se opuseram muito a Jesus. Mas o que levou, de uma hora para outra, tantos sacerdotes a quererem obedecer à fé? Isso é uma evidência clara de que eles viram alguma coisa muito sobrenatural. E essa alguma coisa é o que a gente vai crer e entender que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus trouxe um impacto profundo, extraordinário na vida das pessoas que o viram crucificado em um dia e 3 dias depois o viram, né, agora ressuscitado dentre os mortos. Imagine você, se você visse ele lá agonizando na cruz do Calvário, no Monte Caveira, né? Lá no Gólgota. Lá no Gólgota, ele ali sofrendo as dores. E, de repente, uma semana depois, você vê aquele mesmo homem vivo, conversando com os discípulos, ensinando novas coisas. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias ali, ensinando, orientando e tal. Depois ele subiu aos céus. Ah, mas eu não acredito nisso. Eu lamento por você. Mas a gente tem evidências tanto bíblica, ou seja, no próprio texto bíblico, que a gente chama de evidência interna, lembra lá da primeira disciplina, Introdução Bíblica? Então, isso é uma evidência interna. E a gente tem evidências externas, que são os historiadores da época, que relataram esses acontecimentos. Então, a palavra de Deus se multiplicava. A arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o quê? O testemunho dos seus membros. Enquanto aumentava o número de membros, aumenta o número de testemunhas, pois cada membro era um mensageiro de Cristo. Eles entendiam que aquela mensagem não podia ficar no ambiente privado. Ok, então vamos lá. Então, a gente vai apontar aqui agora algumas questões que envolvem os motivos desse crescimento. Pastor, por que a igreja cresceu tanto?
Primeiro, por causa do poder de Deus, ok. É a promessa de Jesus, que eles iam por todo mundo pregar o evangelho, isso também. Mas havia alguns elementos que a igreja entendeu que era fundamental desde o início. Primeiro, a doutrina. Havia uma unidade doutrinária. A conversa era a mesma entre eles. A doutrina apostólica, a doutrina que os apóstolos aprenderam diretamente de Jesus. E os novos que foram enxertados na igreja, eles tinham muito apreço pela doutrina apostólica. A gente precisa rever isso hoje, urgentemente. Aquilo que cremos e pregamos na igreja não pode ser aquilo que nós acreditamos pessoalmente. Precisa ser, de fato, aquela primeira doutrina, pregada por quem ouviu diretamente do Senhor Jesus, né? Então, os discípulos ouviram diretamente do Senhor Jesus. Os discípulos dos apóstolos ouviram diretamente dos apóstolos aquilo que eles ouviram diretamente de Jesus. E essa é a sina da igreja. A gente precisa, né? Quanto mais antiga a mensagem, mais fiel ela é. Então, a gente tem aqui também a perseverança com relação à comunhão no partir do pão. Os discípulos entenderam a mensagem cristã. Jesus viveu isso com eles. Então, eles entenderam. A perseverança na oração, nem precisa comentar isso aqui, né, gente? Possuíam temor, sinais e maravilhas, era uma coisa constante na igreja apostólica, por isso cresceu, e muita alegria e sinceridade. Isso tudo está em Atos capítulo 2. O livro de Atos mostra tudo isso aqui. Então, se você quiser conhecer a história da igreja e ainda não leu o livro de Atos com a devida atenção, você precisa fazer isso, porque é ali que começa tudo, né? Como é que os primeiros discípulos viveram, é a partir dali que a gente vai ter uma noção assim mais clara. Muito bem. Aí a gente vê também que essa igreja apostólica, ela expandiu. Então, vamos lá, cuidado. Uma coisa é crescimento. O crescimento se restringe a Jerusalém. A igreja cresceu em Jerusalém. A expansão já é outra coisa, tá? Por exemplo, uma igreja local está crescendo, saiu de 100 membros, foi para 300. Ok, isso é crescimento. Mas aí, quando ela chegou em 300, ela entendeu que tinha 50 irmãos que moravam em outro bairro, né? Aí ela decidiu abrir uma congregação naquele bairro onde moravam os 50 irmãos. Isso é expansão. Então, a igreja tem que crescer e expandir, crescer e expandir. Essa é a missão da igreja. Atos capítulo 8, verso 4, a Bíblia vai dizer o que aqui para a gente? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, na perseguição, que a gente vê ali, por exemplo, em Atos capítulo 6, com a morte de Estevão, a igreja em Jerusalém dispersou-se por toda a terra. Alguns chegaram até Damasco e outros a Antioquia. Dá uma olhadinha no mapa. Lembra? Geografia bíblica. Por qual motivo sobreveio as perseguições? Obviamente que os discípulos estavam indo por todo mundo pregando o evangelho. A partir desta perseguição, os cristãos fugiam, porém, pregavam o evangelho e testemunhavam as muitas maravilhas. Então, qual foi o motivo da perseguição? Gente, pensa comigo. O Império Romano tinha o seu imperador como um deus. Havia um panteão romano. O que é um panteão? É um conjunto de vários deuses. A maioria desses deuses vieram lá da herança grega. O panteão grego, que tinha um monte de deuses, foi rebatizado, né? O nome mudou de vários desses deuses gregos se tornaram deuses romanos com novos nomes, novas roupagens, né? Então, quem era o deus principal, que era chamado, inclusive, de Senhor dos Senhores? O imperador. Agora, chega uma galerinha ali,
que começa a pregar o evangelho dizendo que existe só um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Você acha mesmo que o Império Romano ia deixar isso barato? Claro que não. Os judeus também, eles perseguiram a igreja, porque também foi problema. Porque os judeus olhavam para os cristãos e diziam assim, peraí, eles estão usando nossa Bíblia, falando do nosso Deus, porém, dizendo também que Jesus Cristo é Deus. E aí? Então, isso gerou revolta também naqueles religiosos daquela época, tá bom? E aqui a gente tem o Império Romano no máximo de sua expansão. Pastor, onde era o Império Romano? Porque a gente ouve falar muito na igreja, porque o Império Romano, porque o Império Romano. Por que é importante entender isso aqui? Porque é aqui que os primeiros discípulos viviam, ó, nos limites do Império Romano. A gente viu um pouco disso lá em geografia bíblica, tá bom? Então é aqui que vai ter a plantação das primeiras igrejas, certo? Beleza. Então a gente vai ter também, depois, a gente vai ter, nesse cenário todo, presta atenção, porque o Império Romano está nesse meio aqui, ó, tá? E só que ao redor do Império Romano você tem uma série de outros povos. E isso fazia com que essas populações que não pertenciam ao Império Romano, vira e mexe, eles queriam invadir algum território. Ok. A pregação do evangelho, de alguma forma, fragilizou também o Império Romano. Por quê? Porque as pessoas já não tinham mais aquela obediência cega com relação a determinadas questões relacionadas ali ao Império Romano. Eu vou aprofundar um pouco sobre isso, né? E aí, gente, eu vou fechar a aula aqui nesse slide para não ficar muito longa e a gente vai falar mais sobre isso na segunda-feira. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Se coloque no lugar dos primeiros discípulos. Jesus ressuscitou, você tem o Antigo Testamento, nem todo mundo tinha acesso ao livro, né? Até porque não existia nesse formato que a gente conhece, né? Já existia os códices e tudo, mas não no formato que a gente tem. Era uma dificuldade. Então, pense aí que essa mensagem, que boa parte dela foi só ouvida, eles não tinham a Bíblia em suas mãos. Boa parte da mensagem que eles tinham era através do discurso, da explicação. Boa parte dessas pessoas não eram nem alfabetizadas. Então, mas elas ouviam e criam na mensagem. E elas automaticamente queriam que outros também ouvissem. Então, a história da igreja, ela sempre precisou dessas pessoas. É por isso que o nosso curso é um curso de proclamadores, o querigmáticos, né? A gente tem que entender que a proclamação é o meio que Deus usou no passado e usa ainda hoje para abençoar a vida das pessoas, tá bom? Deus te abençoe, que a gente possa continuar aí firme nessa missão de estudar a palavra de Deus. Grande abraço e segunda-feira temos aula online. Deus te abençoe.